Bom dia, pessoal. Estamos aqui no Sarau Manoli. É um prazer ter vocês aqui, discutindo os principais assuntos de cardiologia. Meu nome é Remo Furtado, sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, diretor de pesquisa do Brazilian Clinical Research Institute. E basicamente o que nós vamos fazer aqui é falar dos estudos que tiveram impacto nos últimos meses ou do final do ano passado para cá. Aqui são os meus conflitos de interesse. Então, o primeiro estudo que nós vamos falar é sobre um assunto que todo mundo vê no consultório, que é o paciente com síndrome metabólica, principalmente no que diz respeito a triglicérides. Nós já tínhamos vários medicamentos testados para reduzir triglicérides e, com isso, reduzir eventos cardiovasculares. O mais famoso deles é o fibrato, nesse estudo ACORD com diabéticos. O fenofibrato, apesar de ter reduzido triglicérides, não reduziu eventos cardiovasculares, ou seja, foi uma decepção. E aí vem uma nova geração de fibratos, que é o pemafibrato, que tem algumas ações além da supressão da síntese de triglicérides, e foi testado em um novo estudo, o estudo Prominent. Esse foi um estudo grande, 11 mil pacientes, duplo cego controlado contra placebo, incluiu todos eram pacientes diabéticos. E um detalhe importante, no ACORD já se viu que havia um subgrupo que potencialmente teria maior benefício, que eram os pacientes com triglicérides mais aumentados. Então, foram esses pacientes que entraram aqui. Vejam, senhores, o triglicérides mediano 269. Bem aumentada, acima de 250. Então, talvez esse seria o tipo de paciente que se beneficiaria baseado nos estudos iniciais. Houve uma redução de triglicérides considerável, 244 para 189, também do remanescente C. E o que aconteceu com os eventos clínicos? Nada. Então, mais uma vez, nós temos um tratamento para redução de triglicérides que, infelizmente, não impactou em qualquer evento clínico. Nem quando eu olho os eventos compostos, infarto, AVC, etc., nem mortalidade. Então, talvez a lição que fica desse estudo é que ele foi último prego que faltava no caixão para enterrar de vez a ideia dos fibratos. A gente sabe que na prática clínica é muito comum a gente ver paciente com triglicérides aumentado e às vezes fica aquela ansiedade de tratar triglicérides primeiro. Mas o alvo primário de prevenção cardiovascular é LDL. E muitas vezes você tenta ficar focando no triglicérides e nem consegue depois da estatina, porque o paciente, quando combina os dois, aumenta o risco de intolerância. Então, ficar atento a isso. E LDL é sempre o alvo principal. E por falar em intolerância à estatina, vamos para o segundo estudo. A gente sabe que na prática clínica existem pacientes que não toleram a estatina por conta de dor muscular. Isso aí no consultório, acho que vocês dois devem ver com frequência, apesar de que nos estudos randomizados é 1%, mas na prática clínica a gente vê bem mais. E aí a pergunta é, o que fazer com esse paciente se ele precisa reduzir a LDL? Nós temos agora uma nova classe de medicamentos, que é o ácido bempedoico, que ele atua numa via de síntese de colesterol que não depende do metabolismo muscular, ou seja, ele não causa lesão muscular, assim como a estatina. Esse medicamento ele foi testado, então, num grande estudo randomizado, prospectivo contra placebo, e para entrar no estudo, os pacientes tinham que ter intolerância documentada à estatina. Era aquele paciente que já tentou tomar várias vezes uma ou duas estatinas e não conseguia. O desfecho primário era morte cardiovascular, infarto, AVC ou revascularização. População tinha mais ou menos metade de pacientes do sexo feminino. Um detalhe importante, 70% eram pacientes de prevenção primária, ou de secundária, perdão, é aquele paciente que precisa de níveis muito baixos de LDL. É aquele paciente que você praticamente tem que pôr estatina na água, porque ele tem que ficar com LDL muito baixo, menor que 70, hoje até se preconiza 50. Mas vejam os senhores, o nível de LDL, 140, bem fora do ideal. Por quê? Porque ele tinha indicação forte de tomar estatina, mas não conseguia.
As opções naquele momento seriam o quê? Ezetimibe? Podia ser, mas o efeito é discreto. Inibidor de PCSK9 ninguém consegue bancar, é muito caro. Então, realmente era uma população que era carente de um tratamento, estava faltando algo para eles. E aí, o ácido bempedoico, como os senhores veem aqui nesse diapositivo, ele levou a redução 26% do colesterol, então uma redução interessante, mas ele também reduziu proteína C reativa. Isso aqui é um dado legal, porque talvez explique parte dos benefícios. E quando a gente vai para desfecho clínico, houve uma redução de 13% no desfecho composto. Quando eu pego apenas os componentes mais importantes, morte cardiovascular, AVC ou infarto, 15% de redução. E essa redução foi principalmente às custas dos eventos coronários. Infarto e revascularização, ou seja, um efeito aí mesmo na aterosclerose. E olha que interessante, aquilo que todo mundo tinha medo, que era sintoma muscular, nenhuma diferença, os dois se equivaleram. Enzimas hepáticas, praticamente igual, agora teve um alerta aqui para colelitíase. Aumentou o risco de colelitíase. Então, aquele paciente que tem problema de litíase biliar, tem que tomar cuidado, usar o remédio com parcimônia. Então, esse é um medicamento interessante, porque ele é mais um que reduz LDL e reduz eventos. Então, ele completa agora o cardápio do que nós temos para tratar LDL. Antigamente, nós tínhamos estatinas, depois ezetimibe, colestiramina bem antigo, mas ninguém consegue tomar. Inibidor de PCSK9 bem tolerado, espetacular efeito, mas ninguém consegue bancar. E agora o ácido bempedoico vai vir aí como opção. Pergunta, tem no Brasil? Ainda não, mas deve chegar em breve. Então, uma vez chegando, eu acho que muitos pacientes nossos vão se beneficiar, principalmente quando não conseguirem tolerar a estatina. Agora vamos para o estudo 3. É um estudo sobre cardiologia intervencionista. Não sei se vocês são dessa área, mas na cardiologia intervencionista nós sabemos que a angioplastia é um tratamento bastante consagrado, né? Que levou a muitos benefícios. Porém, a pergunta que fica é o seguinte: será que quando eu for fazer angioplastia, eu devo me guiar só pela angiografia, a coronariografia e nada mais? Ou será que não valeria a pena eu usar métodos de imagem mais sofisticados, como ultrassom intravascular ou mesmo a tomografia de coerência óptica? São métodos que você visualiza o vaso por dentro, espessura da parede. Isso aqui para colocação de stent é muito importante. Às vezes o stent não fica bem expandido, isso leva a um risco de reestenose ou até trombose, só que você não detecta isso na angiografia, você detecta numa imagem intravascular. Então o que é que foi feito? Um estudo acabou de ser apresentado no ICC, publicado no New England, chamado Renovate Complex PCI. Foi um estudo feito na Coreia do Sul, incluiu pacientes basicamente com o quê? Doença coronária de alta complexidade que ia para uma angioplastia. Então era paciente com lesão de tronco, doença multiarterial, múltiplos stents, oclusão total crônica, bifurcação, qualquer situação de alta complexidade. E eles eram randomizados para duas estratégias: fazer angioplastia usando simplesmente a angiografia, o tradicional, ou fazer uma estratégia guiada pela imagem intravascular. Desfecho primário do estudo foi morte cardíaca, infarto relacionado ao vaso-alvo que foi tratado, ou uma revascularização, uma nova revascularização por indicação por isquemia ou outros sintomas clínicos. E aqui os desfechos secundários. População 65 de idade, a média, pacientes idosos. Aqui um detalhe interessante, 50% tinham síndrome coronária aguda. Acho que isso é um ponto importante, porque a gente sabe que a maior indicação hoje da angioplastia é a coronariopatia aguda. Diabéticos, 40% quase, ou seja, é realmente uma população de alta complexidade e com alto risco de eventos pós-angioplastia. Aqui, 21% dos pacientes tinham bifurcação, doença do tronco não protegida 11%, lesões longas mais da metade, ou seja, pacientes até reestenose intrastente nós tínhamos. Então, de novo, pacientes graves e anatomia coronária complexa e realmente desafiadora.
E aí qual foi o resultado do estudo? No desfecho primário, uma redução, 36% de redução de risco relativo com o tratamento guiado pela imagem intravascular em relação ao convencional. Um resultado bastante impressionante, robusto. Quando você exclui infarto periprocedimento, o resultado ficou melhor ainda. E o mais interessante, isso não foi uma comparação randomizada, porque na verdade quem fazia o IVUS ou o CT era a escolha do freguês. Mas, independente se foi usado o IVUS ou tomografia de coerência óptica, o resultado foi o mesmo, quer dizer, o benefício foi verificado no grupo imagem intravascular. Então o recado que fica aqui é o seguinte, é que na vida, né, às vezes você precisa enxergar longe as coisas. Então você está lá vendo uma lesão coronária, muitas vezes você tem dúvida, às vezes você tem até dúvida se vale a pena tratar ou não, e os exames de imagem intravascular, completados com a fisiologia intravascular, eles vieram realmente para ficar. Lógico, existe o custo, disponibilidade, mas à medida em que nós tivermos mais estudos como esse, mostrando um benefício clínico, principalmente naquele paciente mais grave, é provável que nós acabemos utilizando isso de maneira muito ampla na prática clínica. Então, resumo da ópera, está aí 3 estudos importantes, acho que 2 de lípides, que é uma das áreas que mais crescem em cardiologia, está tendo muita novidade, a gente vai ter muita coisa importante aí vindo, porque nós estamos agora, além de tratar LDL, nós começamos a voltar um pouco para o HDL, lipoproteína A, todos os alvos estão sendo reavaliados com novas moléculas. E a cardiologia intervencionista, os senhores devem estar de acordo, que é uma área que cresce absurdamente. E eu diria que não só o stent, não só a coronária, mas também a parte estrutural. Cada vez mais nós temos devices aí para tratar doença valvar via percutâneo, tá bom? E queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que vai ter um sorteio aí, né, Patrícia? Vai sortear o livro-texto e fica aberto aí as perguntas, debates, se vocês quiserem.